igreja, junto aqui com todas as famílias, com todos que estão aqui. Algumas pessoas adoeceram e nós abençoamos não vir, porque eu sabia que a casa está cheia, e para a proteção dos demais, aqueles que estão com suas máscaras permaneçam, aqueles que estão sem máscara coloquem a sua, mas fique à vontade, amém? Fique à vontade, tá bom? Se você, aqui é a casa do Pai, aqui é o lugar que nós temos que sentir o que, gente? À vontade, aqui é a sua casa também, amém, queridos? E falar de batismo é falar de arrependimento. A palavra do Senhor, ela nos mostra que havia um homem corajoso, um homem que começou a fazer isso, a batizar pessoas, e o nome desse homem era João Batista, e ele, com muita ousadia no seu coração, ele levava um povo, ele ia à cidade, chegava naquela cidade, ele pregava um sermão duro, um sermão que era bem pesado, onde ele dizia: raça de víboras, sepulcros calhados, arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor. Ele não ia meia boca, ele sempre falava muito duro, ele dizia diretamente o que aquele povo judeu verdadeiramente era um povo que não queria nada com Deus, mas queria que o seu coração somente as bênçãos de Deus. Não muda muito o cenário nos dias de hoje, amém, queridos? Quantos têm andado somente atrás das bênçãos do Senhor, hein? E não têm ido atrás do dono da bênção. E nesta noite eu quero dizer para você, é noite de arrependimento, é noite de você buscar o Deus da bênção e não a bênção de Deus. E eu tenho certeza que assim como a bênção se estabeleceu na vida do Marcos, pode ser estabelecida na sua vida, em nome de Jesus. Se tu crê, recebe, faça alguma coisa para o Senhor, dê glória a Deus, aleluia aí. Quando eu falo de arrependimento, eu quero falar sobre arrependimento sincero. Um arrependimento que verdadeiramente parte do coração. E arrependimento, eu creio que só tem como vir através do Espírito Santo. O único que pode trazer arrependimento para nossas vidas é quem, queridos? Diga bem forte: o Espírito Santo. Ele é quem produz arrependimento em nossos corações. Se não for Ele, não tem como. E nós observamos que alguém pode dizer: ah, eu me arrependi de fazer tal coisa. Mas quando você olha para aquela pessoa, igreja, calmou. Muitas das vezes você vê uma pessoa dizendo: eu estou arrependido e nunca mais vou fazer tal coisa. E quando de repente você vê aquela pessoa fazendo aquela mesma coisa que ela disse que ela nunca mais iria fazer. E isso não é arrependimento. Pode ter sido outras coisas, mas não há arrependimento. Porque o arrependimento, ele vem de quem, querido? Do Espírito Santo. E eu fui buscar a palavra do Senhor, fui estudar a palavra do Senhor, e encontrei em Salmos. Abra sua Bíblia junto comigo no livro de Salmos, capítulo de número 51. Salmos de número 51. Vamos ler junto comigo. E o Salmo de número 51, quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim: tende misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas ternas, e a misericórdia apaga as minhas transgressões. Vou repetir de novo: e as misericórdias do Senhor, ela apaga as minhas transgressões. Versículo 2: lava-me completamente de minha iniquidade e limpa o meu pecado, porque eu reconheço que as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti eu pequei e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quanto falares, e se claro quanto julgares. Próximo, versículo 5: eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Só até aqui. Volte a sua atenção para mim.
Nós vemos o salmista, ele falando sobre uma oração de arrependimento, uma oração de dor, uma oração que ele estava sentindo que era necessário abandonar o pecado, que era necessário do fundo do seu coração. O que o pastor falou, querido? A igreja está aqui? Diga bem forte: do fundo do meu coração. É tempo de nós entendermos que o arrependimento, ele precisa partir do fundo do nosso coração, porque quando ele não vem do fundo do nosso coração, quero dizer que esse não é arrependimento, este não é o verdadeiro arrependimento. E quando você olha para o mundo lá fora, as pessoas estão dizendo que fazem as coisas erradas e ainda não se arrependem de continuar fazendo a coisa errada. Muitas vezes a gente vê as pessoas se vangloriando diante de situações erradas. Nós vemos pessoas dizendo: eu fiz isso, passei a noite numa noitada, uma noite na prostituição, uma noite bebendo, fazendo aquilo que não agrada o coração de Deus, e no outro dia se vangloria. Passei a noite gastando, e quando no outro dia está liso, sem dinheiro, com o balso astral lá embaixo. Mas quando chega perto de outra pessoa, ele não consegue abrir o coração, ele só consegue abrir a alma velha nojenta e dizer aquilo que ele passou durante aquela noite. E sabe, é isso que o mundo tem mostrado, as pessoas não têm se arrependido verdadeiramente. Quando eu olho para dentro da igreja, o arrependimento, ele já está ficando bem distante, assim como no mundo. Porque existem duas coisas que têm paralisado o arrependimento dentro da igreja. E o que são, pastor, essas duas coisas que têm paralisado o arrependimento dentro da igreja? Pessoas se arrepender dos seus pecados. A primeira coisa, diga comigo: liberalismo. O que é liberalismo? É tudo pode. É o evangelho que se diz ser da graça, que não tem nada de graça. O liberalismo está dizendo que tudo tu pode nos dias de hoje. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz: tudo posso naquele que... As obras da carne, não tem uma obra da carne que o Deus se agrada. Ele diz: contra estas coisas o meu coração não se agrada. Mas quando tu vê obras do Espírito, amor, a paz, a bondade, a longanimidade, ele diz: contra estas coisas não há nenhuma lei. Então essa questão de liberalismo dentro da igreja, ela precisa ser barrada, ela precisa ser paralisada. Como no último domingo eu falei com vocês, a palavra do último domingo estava dizendo que virão gente do Oriente e do Ocidente, e poderão sentar com Isaac, com Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, poderão vir gente da cidade e poderão ir para o céu, mas existirão pessoas do reino que estão dentro da igreja que poderão ser cortados e lançados no inferno. Por que, pastor, que o senhor está falando isso? Por causa do liberalismo dentro da igreja. Deus não se agrada da obra da carne. Deus não se agrada daquilo que a carne te sacia. Mas de que Deus se agrada? Das obras do Espírito. E nesta noite eu profetizo sobre a tua vida. Levanta a tua mão aí, que o Espírito de Deus repouse sobre a tua vida e te abasteça com a graça, o amor, a bondade, a fé, a mansidão, tudo que é a do Espírito Santo de Deus, que possa repousar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Se tu crê, diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. E a segunda coisa que tem paralisado a igreja, o legalismo, a legalidade. O legalismo é a legalidade que pessoas que estão dentro da igreja continuam permanecendo dando legalidade para Satanás. Não falo de vestes, não falo de roupagens de jeito nenhum, mas o que eu falo é sobre o Espírito que habita na tua vida. Você sabia que é uma porta de legalidade você ser um cristão, ter a palavra de Deus como seu manual da fé e não ler a palavra de Deus? Como assim, pastor? É uma legalidade para o esfriamento entrar dentro do teu templo e morada.
Por que há tantas pessoas frias nos dias de hoje? Porque pararam de ler a palavra de Deus. Porque quando eu leio a palavra de Deus, ela me vivifica, ela conhecereis a verdade, ela vos libertarás. Escrevi a tábua do Senhor no meu coração e eu venci. Davi disse isso. Toda vez quando eu me dedico à palavra de Deus, eu quero te dizer, há um revestimento da minha fé. Toda vez que eu leio a palavra de Deus, eu quero dizer que quem tem tempo para a palavra de Deus, não tem tempo para a depressão, querido. Quem tem tempo para a palavra de Deus, não tem tempo para dizer não para Deus. Quem tem tempo para a palavra de Deus, não tem tempo para estar murmurando. Sabe por quê? Porque o tempo dele é para glorificar e exaltar o nome do Senhor e alegrar o coração de Deus. E sabe, eu vou te dizer mais, a alegria do Senhor é a tua força. Sabe, quando nós queremos estar fortalecidos, nós temos que alegrar o coração do Senhor. E quando eu não dou legalidade diante disso, e sabe, ler a palavra é a maior legalidade do Espírito nos dias de hoje. Vir à igreja é comunhão, estar junto, louvar, colocar hinos. Os espíritos, eles não gostam, os espíritos malignos não gostam de louvores. Por isso eu fico observando quem é um discípulo que não está cantando, pode estar com espírito maligno. Porque o diabo não gosta que você louve ao Senhor. Tu acha que ele quer que você louve? De forma alguma. Isso é o que? Legalismo. Legalidade para ele colocar outras palavras na tua boca. Palavras de quê? Porcas. Palavras que não convêm ao Espírito. Como xingar, mentir, profanar, acusar. E todas essas palavras, deixa eu falar uma coisa. Aquilo que entra pode matar, mas aquilo que sai mata muito mais. Você sabia disso? Porque palavras têm poder. Diga para 3 pessoas, palavra tem poder, meu querido. Vigia no que tu está falando. Diga para 3 pessoas, palavra tem poder. Vigia no que tu está falando. Porque se eu estou falando, eu estou dando legalidade a Satanás de falar na minha boca. Por isso, quando tu falares qualquer coisa que você vê que não agrada o coração de Deus, o que você precisa fazer, querido? Repreender em nome de... Repreenda em nome de Jesus. Talvez você não precisa gritar para o mundo todo ouvir, mas na sua mente, no seu coração, precisa haver uma repreensão de você mesmo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando sobre arrependimento. E se há legalidade de Satanás, não tem como haver arrependimento. Quando eu fui para a Bíblia hoje estudar, eu pude ver algumas pessoas ligam algumas coisas a arrependimento. E quando eu vi hoje na Bíblia, não são arrependimento. Exemplo, o medo. Muita gente acha que medo é arrependimento. O medo não é arrependimento, queridos. O medo é o medo. O medo é um sinal, não é um sinal de arrependimento. Quando eu vejo na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 8, versículo 17, eu vejo um mágico que estava ali. E ali ele estava cobrando das pessoas pelas suas magias. Quando o apóstolo Pedro e seus discípulos chegam àquele lugar, eles começam a ser usados pelo Espírito Santo. Eles começaram a ser usados por quem, queridos? Pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo tomava a vida daqueles discípulos, ali havia cura, ali havia moveres, ali havia tantas coisas. E sabe, o mágico olhou para aquilo e ele disse: eu vou já comprar aquilo dali e vou fazer aquilo com aqueles caras. Quando eles chegaram, o mágico chegou até o apóstolo Pedro, que ele falou: eu quero comprar isso que vocês estão fazendo. O apóstolo Pedro disse: ei, eu te repreendo severamente. Assim está na palavra de Deus, eu te repreendo severamente. Isso não tem como comprar. Posso falar, queridos? Amém ou não amém? Posso falar? Quantas pessoas estão querendo comprar evangelho, hein? Quantas pessoas não querem mais pagar o preço, quer ficar que os profetas fiquem pagando o preço, orando pelas suas empresas, orando pelo seu quê, orando nas suas casas. Ei, o véu se rasgou, Deus te deu autoridade, querido. Pague o preço pela tua vida. Mas não quer mais arrepender, queridos. Pastor, o senhor não vai lá na minha casa orar? Com certeza eu vou. Se você me convidar, eu sou pastor, eu tenho autoridade. Eu vivo disso, do meu chamado. Se é para ir na sua casa, eu vou.
Não tenho isso, pastor, o senhor é pastor, tem mais de 180 pessoas hoje aqui dentro dessa igreja, como é que o senhor consegue? Não consigo visitar todo mundo. Mas deixa eu te falar, Deus colocou líderes capacitados aqui, que têm autoridade também, queridos. Mas eu não vou ficar nos líderes não. Deus te deu autoridade para pisar em serpente e escorpiões, porque se tu realmente se arrepender, ei, não é comprar evangelho, é com arrependimento que a unção é estabelecida sobre a tua vida. Eu quero dizer que se esta igreja estava querendo comprar a unção de Deus, isso está repreendido em nome de Jesus, e que a graça do Senhor seja estabelecida sobre nossas vidas, a unção seja liberada sobre todos, e que a cidade de Marabá pertença ao Senhor Jesus. Se tu crê, vai glorificando, vai exaltando. A cidade de Marabá vai pertencer ao Senhor Jesus, porque a unção, o poder, a autoridade está estabelecida sobre a minha e sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Oh, glória a Deus. Quando eu vejo também, então, medo não é arrependimento, porque aquele mágico, ele teve medo, ele disse, então ora pela minha vida para que Deus não me castigue. Ele voltou atrás, sabe por quê? Pelo medo. Medo não é arrependimento, queridos. Porque quando sair dali, volta a fazer a mesma prática. Não sei o que está passando hoje na sua vida, mas eu quero lhe dizer, se você quer os projetos de Deus na sua vida, venha se arrepender diante do altar, verdadeiramente, de todo o seu coração. Segunda coisa, que não é arrependimento, decepção. Decepção não é arrependimento. A gente vê muita gente que volta para a casa do Senhor depois que passa uma grande decepção lá no mundo, principalmente com percas. Posso falar, queridos? Decepção não é arrependimento, porque você foi decepcionado, arrumou um namorado lá fora, e ele só te decepcionou, tudo que você está fazendo e você decepcionado não consegue romper. Eu quero te dizer, decepção não é arrependimento. Estar decepcionado não é o mesmo que se arrependesse. Por que, pastor, que o senhor fala isso? A palavra do Senhor lá no Velho Testamento, ela me diz em Números capítulo 22, sobre um homem, e o nome desse homem é Balaão. Diga bem forte comigo, Balaão. E Balaão, ele era um cara que ele orava, ele tinha suas coisas com Deus. Uns vão dizer algumas coisas sobre ele, mas ele era um cara que tinha responsabilidade e autoridade espiritual naquele lugar. Amém, queridos? E a palavra do Senhor diz que ele orava sempre ao Senhor, perguntando se era para fazer, se ele tinha que fazer. E aí um dia, um homem chama Balaque, o rei Balaque chama Balaão, e diz a Balaão, eu quero que você amaldiçoe o povo de Deus dessa terra. Eu chamei você aqui para você amaldiçoar o povo de Deus aqui nessa terra. E Balaão foi orar. Quando ele foi orar, que ele foi conversar com Deus, Deus disse para ele não, porque não tem como, olha a revelação, queridos, não tem como amaldiçoar quem já é abençoado. Tem alguém abençoado aqui? Se você já é abençoado, meu irmão, não tem como você ser amaldiçoado. Se posiciona, querido. Ei, Balaão foi contratado, pago a oferta, e Deus disse o quê? Não, Balaão, não tem como tu amaldiçoar esse povo, porque esse povo já é abençoado. O rei chama ele de novo, chama Balaão, vem cá, uma oferta maior para tu fazer. Balaão, rapaz, dinheiro, olha o dinheiro mais uma vez no coração do homem. Balaão vai lá e se levanta de novo e monta na jumenta. De repente, a jumenta para e freia, querido. Você já viu um jumento freando quando não vai para frente nem para trás? Empacou, querido. Ele puxa, não sai do lugar. Ele cutuca e não sai do lugar. Bate e a jumenta não sai do lugar. Parecendo a vida de alguns aqui. Tanta luta e não sai do lugar. Ele se cansa e olha para a jumenta. E o Espírito do Senhor, quem estava parando aquela jumenta, e fala através da boca daquela jumenta.
Deixa eu te falar uma coisa, eu estou falando, sabe o que para ti? Ele estava decepcionado porque ele não conseguia sair daquele lugar. Ele estava decepcionado porque ele não conseguia romper aquilo dali. Ele queria aquele dinheiro. Talvez você está aqui, quem tem sonhos aqui, diga glória a Deus. E talvez o seu sonho não se cumpriu esse ano que passou. Eu quero lhe dizer, não pare. Ah, pastor, estamos tão decepcionados, estudei tanto para o Enem, fiz a prova e não saí bem. Calma. Não foi uma, não foi duas, não foram 3 pessoas que já me falaram isso. E quando deposita suas forças no Senhor, o Senhor providencia faculdades, e as melhores faculdades dessa cidade para essas pessoas. Posso dizer algo, alguém pode glorificar o Senhor? Tem pessoas que testemunham disso aqui. Primeiro, queridos? O reino e a sua justiça e as outras coisas. Essas outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Mas deixa eu te falar. A tua decepção não vai te levar a lugar nenhum. Uma dica do pastor: te resolve com Deus. Te resolve com Deus. O mais rápido possível. Se posiciona com Deus o mais rápido possível. Sabe por quê? Porque quando se posicionar com Deus, tu vai se posicionar de joelho, querido. É se arrependendo daquilo que você fez, daquilo que você falou, daquilo que você não fez para o Senhor. E eu vou te dizer uma coisa, posso te dar uma palavra agora? Levanta tua mão em nome de Jesus. Eu quero dizer que através da unção de Deus que está neste lugar, eu determino que a decepção não vai te parar. Se tu começasse o negócio, começasse o projeto e você não conseguiu ir para frente, está decepcionado, o Espírito de Deus me fala aqui, não pare, prossiga, seja fortalecido, renovado. O Senhor te trouxe nessa noite para você se arrepender, recomeçar um novo tempo sobre a tua vida. Eu declaro que as bênçãos do Senhor sejam estabelecidas sobre a tua vida. Se tu crê e recebe, diga amém, dê glória a Deus, receba isso em nome de Jesus. E eu digo mais uma vez, nesses 9 anos caminhando com Cristo, eu vi muitas pessoas que pararam e poucas que fracassaram. Como é que é, pastor? Só viu poucas pessoas fracassando? Foi. Porque as pessoas dos dias de hoje, elas desistem antes mesmo de fracassar. Abriu uma empresa hoje, e se não deu certo amanhã, parou. A empresa fracassou? Não. Tu parou. Quantos estão me entendendo? Há um processo, querido. E esse processo precisa que você recomece ele. E eu vou falar agora da tua vida espiritual. O processo da tua vida espiritual precisa que você recomece. Pastor, eu já aceitei a Jesus, amém. Eu já fui para o encontro, amém. Hoje eu vou ser batizado, amém. E agora? Não pare, continue o processo. Prossiga, continue orando, continue jejuando, continue resgatando a sua família, resgatando aqueles que você ama, pregando a palavra para os necessitados. Continue a tocar, a louvar, a engrandecer o nome do Senhor. E eu vou te dizer uma coisa, no final dos tempos, você irá para a glória de Deus, você irá viver uma vida eterna. Só quem vai viver uma vida eterna, diga aleluia e diga glória a Deus aqui em nome de Jesus. E o terceiro, que eu quero encerrar, porque senão eu vou muito longe hoje. Terceira coisa que eu entendi que não é arrependimento. Primeiro foi o medo, o segundo foi a decepção. E o terceiro, o remorso. Remorso não é arrependimento, porque não produz mudança. Remorso não é arrependimento, porque não produz mudança. Muitas das pessoas que reconciliam com o Senhor Jesus, volta para Jesus e diz, hoje estou voltando, e chora, e toda aquela coisa. Não é arrependimento, é apenas um remorso.
E quando eu fui para a palavra do Senhor, eu lembrei de uma história lá no início, na palavra. Eu até anotei a referência, que fala bem claro, em Hebreus 12, 16, 17, que vai contar a história de dois irmãos. E esses irmãos eram Jacó, Esaú e Jacó. E a palavra de Deus diz que esses dois irmãos, eles nasceram gêmeos, e um já nasceu agarrado no calcanhar do outro. E quando nasceram, esses dois jovens eram filhos de Isaac, que era filho de Abraão. Existia uma promessa sobre a vida de Abraão, existia uma promessa sobre a vida de Isaac, e existia uma promessa sobre a vida daqueles meninos, amém, queridos? E a palavra do Senhor me mostra algo muito interessante, é que quem tinha a bênção era o Esaú, porque ele veio primeiro. Para quem não sabe, o primogênito há uma bênção. Quem é primogênito aqui, diga glória a Deus. É mesmo, tem esse tanto de primogênito. Aí você diz, porque só é eu, pastor, lá em casa. Então é primogênito mesmo, tá bom. Há uma bênção sobre a tua vida, e há uma responsabilidade. Da mesma forma como há uma bênção, há uma o que, irmãos? Responsabilidade. Quando a bênção do primogênito, ela é estabelecida sobre todo o legado que você constrói, é passado, transfigurado para o seu primogênito. No tempos antigos, reinados, o rei assumia, e ele passava todo o período ali governando. Quando ele entregava para o seu filho primogênito. Não vou longe, nós sabemos que aquele país onde as taças são de ouro, como é aí o nome desse país? Dubai. Obrigado, fugiu na memória. Nós sabemos que aquele homem, o rei, hoje ele tem vários filhos. E se você olhar, quem é beneficiado é só o mais velho. É quem tem uma vida já preparada para ser o próximo rei de Dubai. Até hoje eles têm essa visão, porque é estabelecido uma bênção sobre o seu primogênito. Então eu quero lhe dizer, você que é pai, você que é mãe, abençoe os seus primogênitos em nome de Jesus. Libere palavras de bênção sobre a vida deles. Esaú, ele tinha uma bênção sobre a vida dele. Jacó era o segundo, ele não tinha bênção, mas ele era filho também. E o pai toda vez vinha e abençoava Esaú. Jacó sempre ficava assistindo aquele filme. Quando de repente a palavra do Senhor diz que um dia Esaú foi ao campo, trabalhou, e quando voltou com fome. E ele estava com muita fome. Jacó chegou com um prato de lentilha e ofereceu a comida ao seu irmão. Mas ele só daria aquela comida ao seu irmão se o seu irmão trocasse a sua primogenitura com ele. E o que era que ele queria? Ele queria que o pai o abençoasse como primogênito. A palavra de Deus diz que o irmão trocou, e ele foi lá e recebeu a bênção. Jacó correu lá, e o Isaac foi lá e abençoou a vida de Jacó. Quando abençoou a vida de Jacó, a palavra do Senhor diz que Esaú ficou com muita raiva, uma ira incomparável com relação a Jacó. Pergunto para vocês, quem aqui já foi enrolado? Quem aqui já foi roubado? Verdadeiramente, não dá um remorso no nosso coração? Rapaz, a gente trabalha tanto tempo, né, para conseguir comprar um celularzinho, e o cara chega e leva o nosso celular. Não dá um remorso no coração assim de pegar aquele cara e dar umas porradas nele? Ele foi enrolado, o seu irmão. Esaú, ele foi usurpado pelo seu próprio irmão. Talvez você está aqui nessa noite e você está tentando enrolar a Deus. E eu quero dizer, líder você pode enrolar, o pastor você pode enrolar, mas Deus você não enrola não, querido. Ele é onipotente. Sabe o que é onipotente? Ele é o todo-poderoso, querido. Alguém pode glorificar Ele aqui?
Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, querido. Ele é onisciente, Ele está em teus pensamentos. Quando tu está com teus pensamentos maus, Ele está lá no teu ouvido com o Espírito Santo dizendo: ei, não faz isso não, eu não me agrado disso. O teu coração precisa voltar à essência. E que essência é essa? De se arrepender das coisas erradas que você já fez. Eu coloquei nós agora como na posição de Esaú, mas talvez você foi Jacó na vida de pessoas aqui nessa cidade. Talvez quem roubou ou enrolou alguém nessa cidade foi você. E é tempo de se arrepender, porque houve alguém que criou remorso sobre a sua vida, e essa pessoa não consegue te perdoar. E digo algo para vocês: prender uma pessoa com falta de perdão é colocar duas pessoas numa cadeira de roda. É uma paralisia espiritual. Se há alguém nesta igreja, nesta cidade, que não consegue liberar perdão, há remorso em seu coração sobre a vida de alguém dessa cidade, precisa se arrepender hoje e começar uma nova vida, ser desprendido espiritual, para que as coisas possam fluir na sua vida. Não é fácil falar disso, mas eu quero lhe dizer que eu já vi homens que não se perdoavam, e que seus negócios foram de mal a pior, os seus casamentos foram de mal a pior, e não era só de quem não perdoava não, viu querido? Era dos dois. É uma paralisia infeliz, e talvez você não tenha rompido, e não tenha sido mais próspero, mais rico, mais na sua vida, porque há algo no teu coração que precisa ser mudado hoje, em nome de Jesus. E o que é, pastor? Se arrependa hoje. Talvez você foi machucado, talvez você foi molestado, talvez você foi abusado ou abusada. Eu não sei o que fizeram com você, mas o que eu tenho a lhe dizer a você: se arrependa hoje, perdoe e seja perdoado. Há homens e mulheres e autoridades espirituais aqui neste lugar que podem orar pela sua vida e liberar o perdão de Deus sobre a sua vida, sobre suas casas, sobre as suas coisas que você tem a fazer. Eu não falo isso por brincadeira, mas eu digo, a palavra do Senhor diz em Atos 3,19, pode colocar para mim, Atos 3,19, Atos 3,19, olha o que a palavra de Deus diz. Por que eu estou dizendo isso? Atos 3,19, olha o que a palavra do Senhor diz. Arrependam-se, o que a palavra do Senhor diz? E voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam anulados, cancelados, perdoados. As suas transgressões nessa noite podem ser perdoadas, como? Arrependendo-se e voltando o seu coração a Deus, a fazer aquilo que Ele te chamou, a viver para Ele, para que o sobrenatural de Deus possa ser liberado sobre a tua vida. Se tu crê, recebe, se coloca sobre os seus pés em nome de Jesus agora. Aplaude.